Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos, nós somos o Parlamento das Corujas e eu sou a Thaís Prioli. Eu sou o Gustavo Domingues. Eu sou o Caí de Tavian. Eu sou a lenda. Eu podia fazer a abertura começando com Don't worry about a thing. E aí eu estaria mencionando o filme. Que seria muito pior. Ah, é? Tem isso no filme? Tem a música que ele mais adora no filme. Ah, que horror. É o Bob Marley, essa Nossa. música? É. Ah. Nossa. Tem coisas piores. Bob Marley é ruim não, cara. Que isso? Eu só gosto do Bob Marley. Não sei qual é o esquema. No Hermes e Renato tinha um negócio de uma... acho que na novela do Bolsa tinha uns caras iam num bar que tinha uma pichação assim, escrito Bob Marley. E tinha... Hoje a gente vai falar sobre Eu Sou a Lenda, que é o... Na verdade, a gente vai falar sobre o filme do... Não, a gente vai falar sobre o livro do Eu Sou a Lenda, que foi escrito pelo Richard Matheson em 1954. Ele alterou bastante o gênero terror sci-fi. Terror safado! Foi um livro que deu uma ideia um pouco diferente dos vampiros, tem um pouco de essa ideia do apocalipse zumbi, então foi um livro bem diferente pra época. E ele ganhou o prêmio de livro de vampiro do século da Horror Writers Association. Toma essa, Anne Rice. Caramba. É que ele, por incrível que pareça, ele é um livro mais influente. Tanto que a ideia do apocalipse zumbi vem do livro dele. Na verdade vem dos filmes que foram inspirados por esse livro, né? Sim. Por exemplo, A Noite dos vem dos Mortos-Vivos filmes lá, porque os filmes... George Romero foi inspirado muito por esse livro. Mas o George Romero falou que ele, literalmente, que ele escreveu um conto... O Night of the Living Dead, que é o primeiro filme de morto-vivo lá do George Romero, ele é inspirado em um conto que o próprio George Romero escreveu, que ele falou que ele chupinhou muito do livro do Sua Lenda. Não é George Mason, como é o nome dele? Richard Matheson. Richard Matheson. E é engraçado, né, que o Richard Matheson, ele fez umas coisas bem diferentes, né? O cara trabalhou pra caramba. Ele tem O Amor Além da Vida, eu lembro muito desse filme da Sessão da Tarde. Esse é o do Robin Williams mesmo? Então! Quando eu li, eu falei, ele que escreveu O Amor Além da Vida, aquele Amor Além da Vida? Qual que é o Amor Além da Vida? Aquele que o cara morre, e aí a mulher dele se suicidou e ela foi pro inferno. E ele tem a chance de salvar ela. Esse lugar que é super colorido, assim, parece uma pintura. Eu lembro, não gostei tipo, ele tá no paraíso... E ele quer encontrar ela, e aí ele viaja até o inferno pra meio que tentar resgatar ela. Só você ela. comprar o ticket ali, pegar o trem. É meio bizarra a história, ele é guiado pelos filhos dele, muito estranho. E quando ele chega lá, ele quase fica no lugar da esposa, porque o lugar vai corrompendo. Que mais? Ele tem outras adaptações legais. Outros Gigantes de Aço. Essa na hora que eu olhei na pauta, Gigantes eu escrevi a pauta. Aquele Hugh Jackman. Tá. Dos robôs que lutam. Tô ligado. É baseado num conto chamado Steel. Dele. Também é dele, caramba. Essa eu não esperava mesmo. Ele escrevia qualquer coisa, né, cara? Então, eu tipo, acho que ele filme espírita e o filme de robô dando porrada. E vampiro pós-apocalíptico. E, poxa, ele escreveu episódios do Twilight Zone, o Além da Imaginação. Eu assisti bastante o Twilight Zone, não lembro qual dele. Provavelmente as que envolvem zumbis. Um dele é o Terror a 20 Mil Pés. Qual que é? Ele escreveu muita coisa, cara. Eu acho que é o do cara que viu o Gremlin na asa do avião. Sério? Eu acho que é dele. Nossa, é muito louco, então. Me corrijam nos comentários se eu estiver errado, por favor, mas eu tenho quase certeza que é esse. Ele escreveu, ele fez, tem um monte de adaptação de filme que a gente nem sabia. Vocês viram um filme de 2011, eu acho que chama A Caixa, que é aquele que um cara chega, dá uma caixa pra pessoa, e aí tem um botão. Com a Cameron Diaz e o Ciclope? Isso, que se eles apertarem, uma pessoa vai morrer Sim. aleatoriamente, mas eles vão ganhar dinheiro. Eu sabia que era baseado num conto, é dele? Dele. O conto chama Button. Sabe o que eu acho? O cara viveu o sonho, ele escreveu tudo que ele gosta. Eu vou escrever, se eu fosse escrever que nem ele, teria contos sobre fantasia medieval, espionagem militar, sabe? Sei lá. Qualquer coisa. Piratas e Sci-fi, steampunk, Space Opera, tudo que eu puder.
Star Wars. Vai, eu vou ter meu próprio problema de Star Wars agora, Legends. Minha própria linha. Minha própria linha. O meu universo estendido de Star Wars. Pega algum tempo que eles não falaram aí, pega, sei lá, 7.500 anos atrás. Pronto, resolvido. Não, se você não concordar com o que é o atual... Você faz um remake. Você faz o que você... mas Legends você pode escrever o que você quiser. Faz o que você quiser, então. Então, essa é a ideia. Na minha versão Legends, o Han Solo pega e puxa a arma e dá um tiro na cara do Kylo Ren, sabe? E acaba ali. Bom, mas vamos falar sobre Eu Sou a Lenda, né? Eu Sou a Lenda, ele conta a história do Robert Neville, que provavelmente é o último homem na Terra, e ele tá vivendo após esse apocalipse vampiro. Conta a história do dia a dia dele, o que ele faz pra sobreviver, ele matando vampiros. Pesquisando bastante, né? Sobrevivendo no apocalipse ali, arrumando... O que fazer? Uma coisa interessante, esse livro, a gente vai falar, né? Ele teve diversas adaptações pra filme, né? Ele teve Last Man on Earth, Omega Man, Eu Sou a Lenda, né? O Last Man on Earth, que é um filme antigo, que era com o ator Vincent Price. Até que eu assisti, é bastante fiel ao livro. Se você não sabe quem é o Vincent Price... Mais ou menos. Então você já ouviu a risada dele na música Thriller, do Michael Jackson. né? Sim. E se você assistiu o Ratinho Detetive da Disney... o vilão, o Ratagão, que é o Professor Moriarty versão rato, era dublado pelo Vincent Price. Sério? Sério, e ele canta a música de vilão também. Um dos últimos filmes que ele fez foi Eduardo Mão de Tesoura. Ele é o pai do Edward, o cara que cria ele lá. Ele tá bem É verdade. Ele é um ator de filmes de terror antigos, bem famoso. Então, uma coisa... E o outro, o outro é o Omega Man. Sim. Que é com o Charlton Heston, que é um filme de temática bem anos 70 mesmo. Tem Cala Sua Boca de Sino... música de discoteca, disco music. É um apocalipse. E tem o I Am Legend. Nesses 3 filmes, uma coisa que é diferente do livro, nos filmes o Neville ele é considerado um cientista já competente. No livro ele não é, ele é só um cara que... Ele vai aprendendo a ciência com o passar da curiosidade e do tempo. Ele vai pegando livros. Experimentos, né? Ele vai pegando livros, laboratório, essas coisas, pegando os equipamentos do laboratório. Tem uma quarta adaptação que a gente não falou ainda, hein? Que saiu no mesmo ano do Eu Sou a Lenda. Da Asylum Filmes. Putz, sério? Se chama I Am Omega. Que é uma mistura de I Am Legend com Omega Man. Omega Man. Que é com o Mark Dacascos, que é o mesmo do Double Dragon. Como que eu nunca vi isso? Que é o Corvo. Caralho, vocês não sabem disso? Como que eu nunca vi isso? Não. O Mark da Casca que é o Corvo é o cara do DNA, caçado ao predador, cara. Não, pra mim é o cara do Corvo. Pra mim é do Double Dragon. Não, e o cara chama. E o nome dele é tipo uma mistura de Richard com Matheson. É tipo Richardson. Richardson. É tipo Richardson o nome dele. Do personagem. Que é o Mark Dacascos. Com a camiseta do Corinthians. Não é de São Paulo, Não, é de São Paulo. Pra mim é tudo igual, cara. Existe mesmo que tá usando a camiseta do Corinthians. Não, é sério, existe mesmo? Tinha um jogador de São Paulo que chamava Richarlison. Só tá me inventando, não. Eu tinha o mesmo processo criativo dos pais dele. Exatamente. Você não conhece o Richardson? Ele é muito famoso. Não, cara, não. Porque Também não conheço, o grande cara. fama dele é porque todo mundo acha que ele é gay e ele joga no São Paulo. Né? O cara é piada pronta. Esse do Mark Dacascos, lógico que a história é bem diferente, mas ainda assim é basicamente baseado e eles não falam que é baseado no Eu Sou a Lenda, né? Porque eu acho que tem direitos envolvidos. Eu fiquei com muito medo de você falar que isso é uma versão pornô. E aí o meu maior medo é que o cara tá sozinho. Eu descobri o livro do Eu Sou a Lenda depois do filme do Will Smith, né? De 2007. Você já assistiu o primeiro filme? A gente foi ver no cinema, eu achei legal. Eu gostei do filme. É legal, é bem produzido e tal. Não fiquei tão feliz com o fim. Aí o Gustavo pesquisando, né? Ele falou assim, na verdade tem um livro e tal, e o fim é bem diferente. Na época eu falei, nossa, vamos comprar o livro, né? Mas aí o livro tinha a capa do filme. Eu odeio o livro com capa do filme. Mesmo que o filme seja bom. Eu levei anos pra comprar esse livro. O do Conan, por exemplo, eu levei muito mais tempo. Eu só comprei porque não vai sair outra. Porque... faz igual no Assassinato do Expresso do Oriente, a Nova Fronteira fez um negócio muito legal, eles colocaram uma sobrecapa, assim. A luva. Isso. Não, e eles fizeram existe uma capa também, que é relacionada à capa do filme, mas não tem créditos,
E é uma imagem do trem. Podia muito bem ser uma imagem ponto, sem ter nada a ver com o filme. Expresso Oriente? Ficou bom. Então, a Aleph, ao lançar essa capa do Eu Sou a Lenda, incentivou muita gente que já rejeitava versões antigas com a capa do filme. E brasileiro é complicado, a gente compra pela capa mesmo, não adianta. A gente gosta. Essa edição da Aleph é muito bonita, eu gostei bastante. Eu sou daltônico, ela é rosa? Ela é rosa. Ela tem uma coisa rosa, mas como eu sou daltônico eu não ligo. Ela é meio rosa e tem uma pessoa em cima do... Parece um cachorro com várias mãos, assim. Não, é que tem umas mãos, e o cachorro tá atrás dele, latindo. Caramba, como é difícil fazer isso num podcast. Falar a capa. Só tem uma coisa da capa que eu ouvi uma crítica, que eu até assisti, que é esse cachorro na capa, ele tá dando uma ideia errada. Ele tá dando a ideia de que o cachorro vai estar com o Neville durante a história toda, igual o filme. Sim, não é isso que acontece. No filme o cachorro ajuda ele bastante, né? Ele ajuda quando os não sei se pode chamar. Tem uma história que zumbi, vampiro. No filme tem toda uma sub-história do cachorro, que lembra que a família dele foi embora e aí Sim, só fica vivo o cachorro, na verdade, morre a filha, a esposa. Ele fica com a filha dele dá um cachorro filhote pra ele ainda. Sim, é um pastor alemão bem bonito. Vale lembrar que o livro, a Aleph tá fazendo um trabalho sensacional com os livros, né? Vale dizer. Porque sempre vem alguma coisa a mais. O do Robert Heinlein mesmo veio coisas a mais. Veio uma entrevista de uns caras que fizeram a biografia do Heinlein. É bem legal. Que eu até comento naquele meu vídeo do Tropas Estelares, que os caras falam assim, por que o Heinlein não é fascista, que as pessoas acham que ele é fascista, e isso é um pensamento idiota. E os biógrafos dele começaram a fazer a biografia dele pensando que ele era também. Que ele era. E aí eles falaram, puta, e a gente foi ridiculamente enganado, assim, nada a ver. E esse da Aleph, ele vem com o quê? Vem com um prefácio do Stephen King e depois vem com uma entrevista do Richard Matheson. Um artigo de doutorado de alguém falando sobre o mundo pós-apocalíptico graças ao Eu Sou a Lenda. Sim, é bem legal. O Android Sonho com Ovelhas Elétricas também vem com bastante material a mais. Vem com entrevista com o Philip K. Dick. É que o Eu Sou a Lenda, vamos lá, só retomando a ideia, aconteceu uma grande doença que matou a maior parte do mundo. Diz que tem a ver com alguma guerra, não é? Tem a ver com alguma guerra. Deixa eu entender que essa doença se desenvolveu graças à explosão nuclear de alguma coisa. É que é bem típico da época, né? 1950 e pouco aí, né? A história se passa em 76, mas foi escrita nos anos 50, então estamos falando do longínquo futuro de 1976. Mas assim, a raça humana praticamente toda morreu. Na visão do Robert Neville, o protagonista, ele começa a reparar que, mesmo sendo o último homem da Terra, ele não está sozinho. Quando o Sol se põe, algumas criaturas que são resquícios daquela humanidade começam a tentar atacar ele. Os antigos vizinhos deles aparecem e ficam, tipo, xingando ele. Tacando pedra, tentando entrar na casa. E a vida dele passa a ser tentar reconstruir a casa para fortificá-la durante a noite, sobreviver a esse isolamento terrível. No começo ele é bem Survivor, né? Ele fazendo... Ele tá Bear Grylls. Buscando, procurando alimento, procurando armas. Ele pega urina. Ele tá Bear Grylls, ele fica o dia todo procurando armas pra se defender. E depois, quando ele já tá todo estabelecido, ele começa a procurar coisa pra ele passar o tempo, né? Que ele tá ficando enlouquecendo com a solidão ali, né? Putz, eu acho que tem muita gente que fala que o melhor ponto do livro é a descrição dele tentando contornar essa solidão. Sim. Porque ele faz isso de um jeito pós-apocalíptico legal. Você que não leu o livro... É porque o livro inteiro ele dura anos, né? Ele dura alguns anos. Vai até 79 aqui, mais ou menos. Longínquo futuro de 1979. Você fica zoando, mas no Android Sonho também, a história se passa em 1992. O Blade Runner que saiu... Original? Não, esse último é o 2049. Então, em 2049 o mundo não vai ser daquele jeito. Não, mas eles consideram que é na linha do tempo do Blade Runner original. Do Blade Runner original, pra fazer sentido. Que lá é 2020, 2019, sei lá. Alguma coisa assim. 2019. Uma coisa inovadora que teve nesse livro, até acho que por isso que a Horrors Writers Association deu o prêmio de história de vampiro, que é assim, as histórias de vampiro clássicas góticas, estilo Carmilla ou Drácula, essas coisas, eles sempre trataram o vampiro como um ser sobrenatural. E essa, se eu não me engano, é uma das primeiras histórias a tratar o vampiro como uma criatura não natural, mas que não... Como uma doença, né, na verdade. Isso. Existe uma explicação científica para aquela mutação que transforma as pessoas em vampiro. Mas eles podem ser mesmo considerados vampiros, ou eles só são considerados vampiros porque eles não conseguem sair no sol? Eles não saem no sol, a transmissão é por sangue,
E eles têm a versão a alho, isso é bizarro. Eles têm a versões a cruz, A alho. cruz, e Mas ele mata depende. eles com estaca. Depende se a pessoa era cristã, ela tem a versão à cruz. Se ela é judia, tem uma parte que ele fala, ela tem a versão ao Torá. Então depende qual era a fé dela pra ela ter a versão. Essa parte é muito legal porque isso entra no momento em que ele, não só pra passar o tempo, ele resolve estudar os vampiros. Os hábitos dos inimigos dele. Porque ele meio que rejeita um pouco a ideia de que sejam vampiros, que ele seja uma coisa mística. Eu mesmo achei muito esquisito esse tipo de vampiro. As pessoas, é psicológico. Pode ser. Ele fala que na hora que o apocalipse estava acontecendo, muitos diziam que muita gente se voltou para um lado muito fundamentalista religioso para várias religiões. E aí quando elas se tornam vampiros, algo ficou no inconsciente. Então quando você mostra a cruz, ele acha que ele virou um monstro, então ele rejeita porque ele tem medo. Nossa, todo mundo tinha muito conhecimento de vampiro na época, né? Pra ficar no inconsciente, assim, esquisito. Pode ser. Teoria coletiva. Deve ser época de muito filme de vampiro no cinema também, né? Mas todo mundo conhece, todo mundo conhece essas lendas de vampiro, eu Pô, acho. em 1950 já tinha o quê? Uns 3 filmes do Drácula, pelo menos. É. Mas pra virar uma coisa tão... Como é que fala? É uma coisa que fica no seu inconsciente aquilo, É que exatamente ele aquilo. mora numa enraizou. cidade grande, né? Enraizado Que daquele a jeito. cidade grande as pessoas chamam... Vale dizer que é Los Angeles, né, no livro. É, Los No Angeles. filme é Nova York, o do Smith. Tanto que quando eu tava lendo o livro, eu ficava pensando em Nova York, eu não pensava em Los Angeles. Eu acho que é porque é mais fácil de isolar Nova York do que Los Angeles, sabe? Sim, Manhattan principalmente. Esse é um lugar mais isolado. É que quando eu li o livro, ele foi pra mim um lugar um pouco sem localização mesmo. Eu pensava no subúrbio que ele mora. Engraçado, eu também imaginava como um subúrbio. Eu acho que é porque ele descrevia bastante no livro, Ele né? descrevia muito Sim, que era um porque subúrbio a casa ali. dele e as casas vizinhas são bem casa de subúrbio. Não era E quando perto, ele perto precisava- do penhasco, alguma coisa assim, não era? Mais ou menos. E ele falava que quando ele queria ir pro centro buscar alguma coisa, ele tinha que andar um pouquinho. Então o centro da cidade estava um pouco mais afastado. O livro... Não, porque de carro, né? Porque em Los Angeles tudo de carro. Tudo de carro. Mas o livro, ele faz muito bem isso de você se sentir... Sei lá, eu senti um certo conforto lendo. Sim. Eu me sentia confortável em imaginar a situação quando ele conseguia resolver alguma coisa. Falar, ó, aí ele chegou no lugar e achou comida pra 2 semanas. Aí eu me senti aliviado. Você gostava da parte Time-verse. da parte que eu gostava do livro, a parte de sobrevivência, a parte Sobrevivência. de scavenge que eles falam, né? Ele, durante a maior parte do livro, ele é um personagem totalmente solitário, só tem ele na história. Sim. E é um dos grandes focos, é a solidão dele, né? Como ele quase fica louco sem ter alguém pra conversar, sem ter alguém pra conviver ali. Eu não sei se é considerado um spoiler, mas uma das grandes partes do livro é a parte que envolve um cachorro, né? É. Sim, a gente vai falar isso na parte da sessão com spoilers. Fiquem tranquilos, a gente avisa. Eu não sei se vocês tiveram a impressão, apesar dele estar sozinho, dele estar sobrevivendo lá, caçando comida assim, em supermercados e na casa das pessoas. Caçando lata de atum. Né? Não foi um livro arrastado. Não. Eu li rápido. Eu ouvi gente muito falando que foi rápido. arrastado. É um livro curto, ele tem Nossa. quantas? 160 Eu páginas? acho que não é nem. Ele não é considerado um romance, se eu não me engano. Ele é considerado uma novela, né? Ele mais não é curto. novel, né? É novela. Que é Menor. pouco é maior que um conto, menor do que um romance. É que existe short story, que é conto, que eu acho que é até 10 mil palavras. Uhum. Aí tem novelette, que é... eu não sei até quanto que é. Depois tem novela e depois tem novel. A novelete é a que vai no baile funk. A novela pra novel, eu não sei qual é o limite. Acho que é 70 mil palavras. Esse aqui tem 300 páginas, essa edição da... Eu sei que Mas só existe um grande. limbo. Um limbo de... que é... os caras falam que se você escreveu qualquer coisa que tem entre 50 e 60 mil, nunca vai dar certo. Nunca nenhum livro que tem entre 50 e 60 mil palavras deu certo. Porque ele não é nem uma novela, nem um romance. Porque bizarro. justamente os leitores vão ler as palavras, vão contar as palavras e falar assim, não, eu me não é. recuso Quem a quer dar ler um certo. romance não quer um livro tão curto. E quem quer uma novela não tô quer um zoando. livro tão grande. Coincidência, né? Tô zoando. Coincidência. Não, é coincidência. Ele não funciona nem como uma história mais curta, nem como uma história maior, talvez. Um ponto que eu queria puxar pra vocês aqui é um momento que ele passou, que é, você também começaria a tentar procurar uma cura ou uma explicação? Porque ele tenta. Tem um dado momento em que ele fala, olha, já que eu tenho esse tempo todo livre,
eu vou começar a tentar descobrir o que são essas criaturas e talvez eu consiga dar um jeito. Reverter. Eu não digo procurar uma cura, mas com certeza uma explicação. Saber de onde surgiu isso, por que surgiu. Cura, não sei se eu seria capaz pra isso. Não é a minha formação, mas... Também não era dele. Não era dele. Essa é uma parte que eu achei fascinante ali. Fala, ele foi tentar pesquisar, ele pega livros de biologia e ele vai lendo por meses aqueles livros até entender, autodidata. Ele vai tentar aprender a usar microscópios e ele diz que ele quebra os primeiros 7, alguma coisa assim. Ele quebra vários até ele conseguir aprender a usar de verdade. Meu Deus, ele era retardado, né? Eu vou usar o microscópio. Aí ele chegava fazendo microscópio. Acho que funciona assim, ó. Pá, pá. Acho que é assim que olha nele. Eu, se estivesse no lugar dele, com certeza não ia ficar lendo esse tipo de livro. Ia me preocupar mais com a sobrevivência mesmo do que... Eu ia só fazer um estoque gigante de comida. De armas. Mas ele começa a fazer teste com vampiros, até porque ele começa a ver o vampiro e falar, isso não é mais um ser humano. Sim. Então, dane-se. Ele começa a preparar estacas pra matar eles durante o dia que eles estão dormindo. Estaca não é um negócio que... Ele faz isso por associação aos vampiros, mas eles morreriam com qualquer coisa, né? Se ele desse uma paulada na cabeça, eles morreriam também. Não, ele descobre que se ele perfurasse em algum lugar que não fosse o coração, eles ainda morreriam. Ele fala, tá, eu só associei a coração. Ele até fala, pô, acabou gastando muito tempo tentando acertar o coração quando ele podia só ter acertado em qualquer lugar. Então, mas eu acho que ele associa mais com vampiros porque eles queimavam no sol. Sim. Ele descobre depois que o vírus, quando ele era exposto à luz solar, ele devorava o hospedeiro, né? Sim. Ele começou a fazer teste, então, do alho, e aí ele injetava o alho no vampiro e o vampiro não morria. Aí, às vezes, ele se frustrava com o vampiro que ele capturava e fazia experimento, e jogava no sol, só pela raiva. Só pra ver o vampiro pegando fogo lá. Ele começa a fazer umas coisas um pouco cruéis com esses vampiros. E ele vai andando pela cidade e tem várias vezes que ele fala... Eu lembro do Gustavo comentando isso comigo quando ele foi ler, que se leu depois, né? Nossa, naquele dia ele usou todas as 40 estacas. Ele fala muito disso, porque ele tá fazendo um extermínio, né? Ele entra... Né, nos ninhos dos vampiros, ele encontra os bichos dormindo lá e ele mata tudo por perto. Outro filme de zumbi muito bom. Esse é legal. De vírus também, né? Que não são zumbis, né? Não são zumbis. Zumbi entre aspas, né? Como os caras têm raiva, né? É um tipo de raiva. Tem um livro que a Thaís, ela tava louca pra ler, a gente comprou o primeiro, mas você ainda não leu, né? Que é A Passagem, que também é de Apocalipse Zumbi. Apocalipse Vampiro. Apocalipse Vampiro? Do Justin Cronin. Falam que é excelente. É uma trilogia. Saiu aqui no Brasil, ninguém sabe. Saiu os 3 livros. Realmente é uma coisa que interessa. É A Passagem, Os 12 e o livro e A Cidade dos Espelhos. Os 3 livros. Se no último nome não Peguei um preço bom na Amazon. Pareceu mais fantasia do que... Cidade dos Espelhos. Eu não sei por que tem esse nome. Eu sei que assim, falam que o primeiro livro é fantástico, o segundo livro também, e o terceiro livro cai um pouco e aí é meio decepcionante. É com os espelhos. Mas falam que é muito bom os primeiros livros. Inclusive, gente que adora fantasia e ficção científica adora esses livros. Assim, muito, muito mesmo. São antigos? Mais ou menos, acho que 2000 e pouquinho. Tem voltando agora ao filme, tem umas passagens que eu acho que você percebe que ele tá pior pela solidão em si do que pelos vampiros. Esse filme ou livro? Do livro. No livro, por exemplo, você percebe muito que é uma pessoa extremamente frustrada sexualmente, né? Porque ele começa a sentir atração pelas mortas-vivas ali, né? Não, que elas tentam atrair ele. Elas ficam chamando ele, levantando os vestidos na direção da janela. Chamam ele pelo nome. Sabe como é que é, né? Você tá no mundo pós-apocalíptico, não tem nem pornografia mais. Não tem ponto. Era 1976. Não tinha internet naquela época. Que pornografia? VHS. Nossa. Anos 70 pelo menos já tinha em VHS. Mas ele fala. Ele tinha um monte de revista, ele tinha uma pilha de revista Playboy que ele não conta, ele fica com vergonha de escrever. Ele não tá no livro. Não tá no livro, mas o livro mostra muito que ele sente isso como uma coisa biológica. Ele começa a sentir essa necessidade, tanto que ele se vê muito tentado a ir até as vampiras várias vezes. Então, mas eu acho que isso aí foi uma sacada do Richard Madison, foi pra meio que foi aquela do vampiro sensual, sabe? Que tentava uma daquela parte das vampiras, que tentava seduzir os homens, não sei o quê. E elas nem eram mais tão humanas assim. Talvez fosse mais uma daqueles resquícios que faziam eles terem medo diário, sabe? Aquela parte psicológica. Sim.
Não só elas querendo matar ele mesmo, né? Na verdade, eu acho que eles queriam matar ele mesmo. Estavam atraindo ele pra isso. Ele meio que cria um mecanismo de proteção. Ele começa a pôr alho em volta da casa, Sim. Ele tampa a casa com tábuas de madeira. Ele isola o som pra não ouvir nada. Não ouvir ele menos. fica ouvindo música pra não ficar ouvindo o pessoal gritando durante a noite. Tem o vizinho dele, o Ben, né? Que fica todo dia, ele é o primeiro a chegar lá pra ficar xingando. Ele mora mais perto. E ele nunca consegue encontrar ele pra matar ele, né? Fala que é isso, que ele sempre procura pra matar ele, mas ele não encontra. É verdade, ele deve se esconder num lugar muito bom. Ele não chega a especular que ele acha que o cara se esconde embaixo da casa, tipo... Como se fosse no forro, mas ele não... Pode ser. Se fuçou lá pra... Ele não entende como eles funcionam. Se é que dá pra funcionar assim, entre si, como manada, como chama o que quiser, um grupo. Do que eles se alimentam, né? Ele não fala, né? Eu acho que não chega a explicar, né? Eles se alimentam de sangue ou carne? Então, por isso aí seria a coisa mais vampiro de tudo, mais do que queimar no sol, inclusive, eles ficam na frente lá da casa dele xingando ele, mas eles não vão comer, eles não vão fazer nada. Essa parte acho que é uma coisa que eu não lembro também. Eles não precisam comer, às vezes. E vocês preferem os vampiros científicos ou os místicos sobrenaturais? Depende, acho que nesse contexto de pós-apocalíptico, eu acho que o sobrenatural é legal. O científico é legal. Com uma explicação científica, né? Por causa do negócio da praga, né? Do contágio. Pra ficar uma coisa mais zumbi até, né? Então, aí tudo bem. Mas, em geral, eu gosto mais dele ser sobrenatural. Mas pensa um apocalipse vampiro sobrenatural. Eu acho que seria bem pior. Eu prefiro particularmente o sobrenatural, porque eu acho que é uma ameaça bem maior. Eu acho que o vampiro com explicação científica é muito pseudociência, que nesse livro tem muito disso, pseudociência. Sim. Eu prefiro quando é sobrenatural. Eu acho que é uma ameaça maior. Sei lá, fica um mundo mais... um tom mais ameaçador, mais... Eu penso que se fosse um apocalipse vampiro sobrenatural, teria muito mais cara dos vampiros tiranizando a raça humana. Sim. Sabe o que eu me lembrei? No Dados e Homens, os caras estão jogando um RPG de D&D que é... que foi? Inspirado nele, será? Não sei, mas é um RPG de D&D que é num mundo pós-apocalíptico dominado por vampiros. Eu lembro. Dominado mesmo? Sim. Isso lembra Warlands? Eles começaram a juntar humanos como se fosse rebanho pra se alimentar, porque ia acabar os humanos. Mas aí tem explicações até dos caras terem poderes, inclusive os clérigos e os magos, eles inventaram explicações assim. Caramba, isso é legal, hein? É bem interessante. Pra quem não leu e não conhece as adaptações e não quer spoilers, então sugiro vocês pararem por aqui. Agora, pra quem não liga pra spoiler ou já leu, continue com a gente. Até porque o filme não tem o fim do livro. Se você só viu o filme do Will Smith, você não sabe o fim desse livro. E é a melhor parte. Tudo bem, você devia ouvir. Nos dois filmes, nos dois filmes mais antigos, os finais são bem parecidos com os do livro. Uma parte que no filme que deixa todo mundo meio bravo é a parte do cachorro, né? Bravo? Eu fiquei muito triste. Então, bravo com o cara e triste. Tudo. Não é bravo, cara. Tinha explicação pra ele fazer o que ele faz. Você ia deixar o bicho virar uma criatura e te matar? Não sei. Eu nunca fui muito apegado. Ele podia ter prendido. O Vinícius não teria nenhum bicho pra começo de conversa. Pra começar, Ele teria matado o cachorro há muito tempo já. Ele não precisa nem estar impressionado de morte. Caramba, não é assim, né? Ele ia achar o cachorro filhote e falar assim: não, você vai gastar muita comida. Exatamente. Ele começa a ver o cachorro no livro em várias situações, mas ele não consegue se aproximar. Então ele vai tentando ganhar confiança, né? É o que faz muito sentido, né? Porque o cachorro, nessa situação toda em que os bichos ficam tentando pegar ele. Imagina eu pra comer. O cachorro fugindo, ele encontra uma pessoa. Ele vai tentar fugir também. Ele não vai confiar nessa pessoa. E vamos lembrar que quando, nessa parte do livro, que já é quase pro fim, quando ele encontra esse cachorro, eu, com a minha cabeça de filme, achei, o cachorro vai ser amigão dele, né? Não, primeiro ele já tá mendigo louco ali, quase. Verdade. Ele tá um mendigo louco com uma roupa meio tática já, uns butinão. Sim. Ele já Barbudão. parou de fazer a barba, parou de cortar o cabelo. E ele ficou obcecado quando ele vê o cachorro, porque é um ser vivo, pensante, viu, né? Pensante assim... Um companheiro pra ele, né? Isso. Uma coisa ligada ao mundo antigo ainda, sem ser esse mundo novo horrível de vampiros. Isso. O cachorro eu acho que lembrava a filha dele que tinha um cachorro, uma coisa assim, não era também? E é uma coisa normalizante, né? Uma coisa que... Sim, bem... Sem falar que é a melhor coisa apocalipse. anti-solidão, né?
pra ele. Que é o tema, é o que o já falou, é o tema recorrente do livro. Ele é a solidão tava dele, desesperado com a solidão, com o cachorro, né? Ele já ficaria bem menos solitário. Mas isso não é o mais importante dessa parte do livro. O que é? O importante é que uma pessoa aqui deste podcast chorou lendo essa parte. Cara, é o único livro que eu já chorei na vida. Eu chorei em vários. Eu já ouço gente falando que chora em muito livro. Assim. Eu nunca chorei em livro também. eu já chorei, cara. Eu só chorei nesse. Principalmente quando a justiça é feita. Lágrimas da justiça! Caramba! Derramou lágrimas de justiça. Lágrimas vingadoras. Eu já chorei em vários livros. O Gustavo ele tem um certo problema quando tem cachorro. Eu tenho um problema com qualquer coisa de animal. É que em geral não tem filmes de gatos morrendo, em geral é cachorro, né? Não, os gatos matam. Então, Não, o cachorro não precisa morrer. Tem aquele... Eu não consigo nem assistir o trailer daquele... Como é o nome daquele filme? Do... Richard Gere, da estação? Esperando por você? Acho que tem o Richard Gere. Ele chama de Cujo, mas esse é de um cachorro muito mal. Não. É o... Do Richard Gere, que é no Japão. Isso. Uma coisa assim, não é? É que o cachorro... Ele vê o trailer e já chora. Porque não é o cachorro que morre, é o cara, né? O cara morre e o cachorro vai esperar ele na estação todo dia. Até o fim da vida. Então, tipo, Spoilers do filme. Como você não chora nisso? Pelo amor... Eu já tô sentindo vontade de chorar também agora. acho triste. Porque, qual que é o esquema? O que acontece no livro? Ó, já tá cheio de lágrimas, olha. Só de pensar. Mas no livro, ele vai Também porque o meu tentando... nariz tá entupido e eu tô tentando não sugar. O olho fica lacrimejando. Lógico que é isso, lógico. Já tá faz tempo. Só se eu tô chorando desde o começo do podcast, já. Já tava pensando nessa parte. No livro, ele vai tentando conseguir a confiança do cachorro. O cachorro vai embora, ele deixa, ele sabe que o cachorro vai voltar, ele põe comida, até que o cachorro não volta. Por um tempo, né? Isso. Aí ele fica desesperado. E ele fica muito Você desesperado. sente o desespero dele. É doidaço. Porque ele fala, a única chance que eu tive eu perdi. Eu aposto que aquelas criaturas mataram ele. Por isso que eu nunca mais vi cachorros. Porque eles devem ter matado todos os animais que estavam na rua. Nossa. Não, e os Aí eu cachorros no ódio também. profundo dos vampiros ali. Os cachorros também podem ser infectados, né? Como ele descobre horrivelmente depois, né? E aí que isso acaba com ele. Porém, aparece mais uma chance dele. Sim. Que é quando ele encontra uma outra sobrevivente, uma mulher. Não, um cachorro não volta? Antes? Então o cachorro volta, ele encontra ele fica doente. Aí ele mata Sim. o cachorro, né? Isso. Ele mata o cachorro? Eu acho que ele mata o cachorro, sim. Eu não tô lembrado direito, mas eu acho que ele mata sim. Porque eles, na Não sei se verdade, ele mata ou o acontece... cachorro morre, né? Eu acho que o cachorro morre. Ele leva o cachorro pra casa dele, ele consegue levar, aí ele dá comida... Ele fica um tempinho com o cachorro todo felizão lá. Não, aí o cachorro fica, tipo, encolhido ainda, com medo, mas aí depois ele fica meio que aceitando ele mexer no cachorro. Aí o cachorro fica chorando uma noite toda e depois de manhã ele morre. Parece morto Ele porque ele tava morre. infectado. Aí o E como o cachorro não Morre? tinha o subconsciente o vampirismo, então ele não vira vampiro, isso morre, né? E É só no filme do Smith que existe os cachorros vampiros. Sim. os cachorros Vampiro não, porque aquilo não é vampiro. Eu não sei o que é aquilo. Careca. filme eu achava que eram zumbis, só que eles tinham o fator não poder sair na luz do sol. Não, mas tinha explicação no filme. Eles estavam fazendo tratamento pra cura do câncer. Era tipo uma É, quimioterapia é caindo dos verdade. pelos. Ah, tá. Por isso que eles eram todos pelados, sem cabelo, sem nada. Mas, nossa, acho que eles ficaram com medo de falar, se a gente falar que é vampiro, todo mundo vai achar que vai ser um monte de Dráculas andando pela Os cidade. caras, todos eles de capa. Todo mundo de capa. Vocês assistiram o Omega Man, né? Com o Charlton Heston, não sei, tem todos os caras vestidos com monges, como monges, assim. Eles ficavam, A gente é vampiro, tem que se vestir. Eu ia fazer todo mundo ser gótico, né? Cara, agora- eles ficavam albinos também. Ah, tá. Então. Pra combinar. E aí, futuramente, ele tá sentado na sua varanda, triste, mais barbudo, mais cabeludo, Pensando em morrer. pensando em morrer, e ele vê uma mulher. E ele não acredita de primeira. Durante o Na dia. cabana, durante eu o dia. achei que ele Durante o tava dia. passeando. Ele tava tipo. Eu lembro dele estar parado, porque quando ela aparece, ele levanta e começa a correr na direção dela. Porque ele tá achando estranho porque é de dia. Porque se Sim. é de dia, ela não pode ser um deles. Sim. E ele começa a correr desesperadamente na direção dela, e ela começa a correr E dele. ela horrorizada com ele, né? Porque daí ele também, se né? toca no meio do tempo que ele tá correndo e gritando e chorando. Atrás na direção dela. Mendigo barbudão, né? Mendigo correndo. Correndo, gritando atrás dela. Pensando na mulher. Eu Assim, meu correria Deus, também. tanta gente pra Eu também sobreviver. correria. Atrás da mulher? Não, dele. Tá.
Eu correria atrás dela e ele também correria dele se fosse ela também. Então você apoia essa cena de corrida. Eu não chegaria ao nível de loucura dele, sabe? Eu acho que não. Pô, quando ele consegue finalmente parar, conversar com ela e leva ela pra casa, ele repara que ela tá extremamente assustada com ele o tempo todo. Por que será? A gente vai descobrir um pouco mais pra frente que ela é sim um desses vampiros. Um dos infectados. Só que ela é uma evolução dessa espécie. Uma coisa que eu vi é quando a pessoa morreu e meio que o vírus ressuscitou, infecta todo mundo, né? Os vivos e os mortos. Quando a pessoa morreu e ressuscitou, ela vira esses que ficam ali xingando os mais, ele. Os bestiais, e tal, né? né? Os que ficam selvagens. Já quando ela tá viva e é infectada, ela é desse tipo dessa mulher. Ah, tá. Você foi infectado e continua vivo. Sim, só que aí eu ouvi falar que no começo eles estão meio bestiais, mas aí como o vírus vai se adaptando, eles começam a se adaptar e voltar a ser mais humanos. E eles têm uns remédios que eles tomam também pra diminuir o efeito do vírus, o controle sobre eles. Então... Alguns já começam a sair no sol, se alimentar normalmente. E quando ele descobre isso, ele repara que tem, então, agora 2 espécies de vampiro. Uma bem mais bestial. Que inclusive os outros matam, inclusive, os bestiais. Sim. Os mais evoluídos e matam os bestiais. Com crueldade. Com crueldade. É uma cena que ele descreve, assim... Com as lanças, não é? Isso. Com as lanças. E sentindo prazer com isso. Eles gostaram da caçada. Isso mesmo. Mas é que eles também estão com aquela... eles pensam, assim, como se eles estivessem matando uma coisa, assim... Ruim. Um animal selvagem horrível, assim, sabe? Tipo... E ela tá ali pra descobrir sobre ele, né? Pra investigar ele. A gente descobre isso mais pra frente também. E aí daí que vem a grande spoiler, né? Depois vai vir daí. Ele tá desconfiado dela, né? Daí ele fala assim, não, deixa eu testar seu sangue, né? Aí no que ele vê que o sangue dela... Porque ela tem medo que ele mate ela, né? Ela deixa ele desacordado e vai embora. E foge e deixa um bilhetinho pra ele. Isso, falando assim, olha, foge. Foge porque eles estão indo aí te pegar. Ela passa a gostar dele, deixa entender a posição dele, por que ele é daquele jeito, por que ele ficou daquele jeito. É mais ou menos assim, porque começa as grandes revelações, né, da história. Ele realmente é o imune. Nesse rompante, ele é imune, e nesse rompante dele matar os vampiros bestiais lá, ele matou alguns dos vampiros. Alguns não, ele mata vários. Inclusive o marido dela. Inclusive o marido da moça. Inclusive o marido dela. Então eles temiam ele. Eles tinham muito medo dele. Eles achavam que ele era um bruto, um cara maluco, só que matava pra caralho. Porque eles estão formando uma nova sociedade. Então eles contavam uns pros outros. Esse segundo fator, eles tinham tudo. Ainda não passou tanto tempo que acabou a sociedade. Eles podiam dar continuidade a que já existia. Não passou tanto tempo que nem... É que eles vão ter que formar novas autoridades, porque isso. Tem um monte de coisa, né? Morreu muita gente. E o problema é, quando ela vai descobrir sobre ele, ela achava que ele era só um cara maluco, mas aí ela acaba descobrindo... Por que ele era daquele jeito, por que ele fazia aquelas coisas. Que ele achava que tava matando os bestiais sempre, ele nem sabia sobre ela e a sociedade. Pro Robert, todo mundo era igual, todos os vampiros eram a mesma coisa. Sim, ele achava que ele tava fazendo E por um bem, tempo, né? no começo, todos eles eram iguais. Na verdade, eles não eram... Todos eles eram bestiais no começo. Sim. Eles foram começando a despertar, a se controlar mais a condição deles, assim, bem pra frente. Acho que, na verdade, pelo jeito, o vírus meio que evolui, porque eles também param de pegar fogo, param de morrer. Eles começam dando no sol. Eles continuam pálidos, tanto que ela usa maquiagem pra cobrir essa palidez quando encontra com ele. Por isso daí que vem os albinos do filme do Omega Man lá, do Charlton Heston. E aí ele descobre que, o porquê do título do livro... Ele matou 1 milhão deles, por dia ele matava 50, 60... Eles passaram a ver ele como um monstro, eles não eram mais os monstros, ele era. Ele se tornou uma lenda entre eles. Então, por isso que ele é a lenda, eu sou a lenda, né? É uma frase... Ele é uma lenda entre os vampiros que sussurram sobre ele e morrem de medo dele. Tanto que capturam ele, no final ele se deixa ser capturado. Sim. Ele se deixa ser capturado porque ele tá meio resignado com aquela situação, quando ele descobre que os caras... São conscientes. São conscientes, exatamente. Ele poderia vai ter tido aceitar a justiça. Ele poderia ter tido... Ele acreditou que ia ser julgado justamente, né? Por causa da condição dele e tudo, mas na verdade não. Eles prendem ele. Não, mas no final do livro eles querem matar ele com crueldade, tanto que ela chega pra ele se matar com veneno lá, né? Ela dá as pílulas. Sim. Porque eles vão matar ele cruelmente, obviamente, porque eles têm ódio horrível dele. E ele fala que quando ele aparece na janela, eles dão um passo pra trás. Quando ele anda, eles olham com raiva, mas aquela raiva que vem do medo. Então,
a última coisa, da última página do livro é ele entendendo que ele se tornou o monstro que aquela sociedade tem medo. Sim. Ele é realmente uma lenda. Vamos provavelmente falar muito dele pros filhos. vampiros seguintes lá, sei lá. Os vampirinhos. Vampirinhas. Vamos para as nossas considerações finais. O livro que a gente leu foi o de 2015, da editora Aleph, né? Foi, por mim, um livro muito aguardado. Desde 2007 eu fiquei aguardando esse livro. Sim, eu não li o da capa do filme. Não é porque a capa é do filme do Will Smith, não é isso. É porque qualquer livro com capa de filme eu não gosto. Não interessa qual ator. Pode ser o melhor filme do mundo, se for a capa do filme eu não gosto. Sim. Então assim. Acho que eu tenho uma capa de filme também. É a mesma que a sua. É do Conan. A do Conan eu também tenho. Que o filme é bem ruim. O filme é os horrível. fãs do Conan, ninguém gostou. A gente não tá falando do Schwarzenegger. Se você estiver ouvindo isso, Schwarzenegger, não é de você, a gente não. Exatamente. Então, Por favor. É do Aquaman. por mim foi um livro muito aguardado. Infelizmente a leitura dele foi muito rápida pra mim, eu fiquei triste. Sim. Porque foi muito rápido, eu queria mais, né? Então, eu recomendo muito a leitura, se você gosta de vampiros, se você gosta de apocalipse zumbi, é um livro que deu muita origem a esse tipo de filmes também. Esse livro, ele entra no meu top 10 de livros, eu acho, de todos os tempos, assim. E olha que eu leio o livro pra caramba. Nossa, eu gosto muito desse livro. Talvez de ficção, em geral, seja o meu predileto. Ficção meio científica. Meio científica. Meio científica, meio horror. Ele é tratado como terror sci-fi. Sim. Então, com certeza nesse estilo vai ser meu predileto. Meu único problema é ele ser curto, mas acho que em 2005 teve um cara de uma revista que fez uma resenha recente desse livro, assim, de uma revista grande, eu não lembro o que é, e o cara falou que essa é a maior história que já foi contada. Caramba. The greatest story ever written, de ficção, né? E é muito legal, porque os temas dela, de solidão, esse final, plot twist, bem o estilo Twilight Zone, que o pessoal fala. Isso, e tem muito cara do Twilight Zone. Isso é muito antigo, isso é muito corriqueiro em contos em geral. Tinha uma época que era... Antes deles descobrirem o Slice of Life, O Slice of Life é aquele conto que só conta um trecho da vida de uma pessoa e não tem surpresa, não tem nada necessariamente. Tá. Mas só dele ser bem feito, ele já é bom. Antes de descobrirem o Slice of Life, todas as histórias eram que nem essa. Elas tinham que ter um final surpreendente. Tinha que ser um negócio assim que... Sabe? Que realmente vê muito isso em conto, né? Todo conto acontece nada, final surpreendente. Todo conto não, mas a maioria que eu leio... Era meio... E esse... Ele, além dele não ser uma coisa que não acontece nada, acontece muita coisa, na verdade, Sim. né? Ele ainda te dá um final surpreendente, uma reversão de expectativa, né? Aquele negócio de, tipo, o cara que é o herói, que você tá acompanhando, assim, nesse mundo selvagem, horrível. Na verdade, ele é uma pessoa que matou um monte de gente. Cruelmente até. Sabe? Com estacas, né? O maníaco da estaca. Maníaco da estaca. Pessoal, né, no nosso mundo, se tivesse assim, toda noite a gente vai dormir e a gente acorda e morreram 30 pessoas com estacas enfiadas no peito, sabe? E a gente não tem como perseguir. Pô, Ia ser... É um livro que eu recomendo também, eu gosto bastante. Eu gosto pelo mesmo motivo que você, Vinícius. Eu gosto mais da parte de sobrevivência. Sim. A parte que me incomoda no livro é a parte da pseudociência. Eu realmente não gosto da parte do estudo dos vampiros. Eu até que gosto. Eu acho legal o estudo, até porque é mais uma forma dele matar vampiros. Não, nem o estudo a parte que eu não gosto. É aquela parte que ele descobrindo o negócio do vírus, só usando o microscópio e os livros lá. Eu não gostei da ideia do vírus também, sabe? Eu achei muito... É que aí não é muito pessoal, eu não gostar do vampiro. Eu não achei a explicação deles serem vampiros. Eu não gostei da explicação deles ser uma coisa psicológica, sabe? Mas o livro é realmente muito bom. O clima do livro é muito bom, muito bem escrito. Justamente, o clima do livro, eu acho que é o que mais me prende. Eu li muito rápido, eu não sou um leitor rápido. Eu leio com calma, eu demoro, e esse livro não. E não é assim de, eu fiquei preso no livro. Não, eu só li. Acabou. De repente ele acabou. De repente ele acabou. Não, eu não passo a madrugada inteira lendo e falando, meu Deus, esqueci de dormir. Não, só que esse foi eu. Eu sentava pra ler em qualquer lugar e ele era mais interessante que todo o resto. O tempo todo. Foi uma das experiências de leitura mais legais que eu já tive. Sei. Ele é um livro de 336 páginas, mas que tem uma margem bem grande, né? Sim. Então, por mais... Parece grande, mas não é. Passa em uma tarde você pode ler. É bem tranquilo. Eu aconselho a leitura. Então, beleza. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Falou!